Olá, meus amigos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Está começando mais Minutos de Graça. E a partir de agora convido vocês a refletir conosco sobre esse tema. Nos Minutos de Graça de agora, você vai ouvir sobre essa temática: vivendo as promessas de Deus. Vivendo as promessas de Deus. Essa é a temática dos Minutos de Graça de agora. Então, quero convidar você e, na maneira que você estiver assistindo esta live, também convide os seus amigos para que possamos refletir sobre a palavra de Deus. Olha, trabalhar esses minutos para refletir e pensar mais sobre as promessas de Deus, tenho certeza que vai trazer esperança ao seu coração, vai trazer ânimo para a sua alma e vai também renovar a sua fé. Porque cada vez que nós lembramos das promessas de Deus em nossas vidas, isso nos causa muita alegria, muita felicidade. Então, a partir de agora, participe conosco, interaja, deixe o seu comentário. Graciele Ferreira diz que está assistindo, então participa conosco aí, Graciele, tá bom? Em nome de Jesus. Escute bem, se está assistindo, convida aí os seus amigos, já vai compartilhando o vídeo, porque nós iremos tratar sobre esse tema. Prometo ser rápido, mas que você aprenda a viver as promessas de Deus. Primeira coisa, parte do pressuposto da crença. Eu creio em Deus. Você crê em Deus? Você crê que Deus, Ele é, sempre foi e sempre será? Que Deus, Ele existe e que é um Deus que cuida dos seus filhos? Então, se você crê em um Deus assim, então você tem que entender, Ele nos fez promessas. Deus, santo, poderoso, grandioso, Ele nos fez promessa. Então, como viver as promessas de Deus? Vamos ler textos da palavra de Deus para reforçar e também para ser bastante edificante nossa reflexão. Mateus capítulo 28, no verso 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Aqui começa uma promessa. Deus está conosco até o fim da nossa vida. Está assistindo? Deixa teu comentário. Como você se sente vivendo a promessa de Deus? Você já tomou posse das promessas de Deus? Você sabe o que é vivenciar as promessas de Deus? Deixa teu comentário aí, estarei lendo para que todos possam ouvir, tá certo? Então, primeira promessa aqui no texto que nós lemos, Ele garantiu que estaria conosco. Deus garantiu estar com os seus filhos. Então, veja o que diz Hebreus 13, do 5 ao 6. Veja, seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, olha o que Deus tem dito, de maneira alguma te deixarei. Isso é promessa. De maneira nenhuma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio e não temerei o que me pode fazer o homem. Promessas de Deus de estar conosco, de nos ajudar, de intervir quando lhe apraz. Lembre-se bem disso. Então, como viver as promessas de Deus? Primeiro, tomando posse das promessas de Deus. Você só terá posse das promessas de Deus quando você conhecer a sua palavra, quando você examinar as Escrituras. Então, toda vez que você lê a Bíblia, toda vez que você medita nas Sagradas Escrituras, e ali você encontra promessas, essas promessas, ela deve ser tomado posse e creia que no tempo certo, na hora certa,
Deus vai realizar essas promessas na tua vida. Agora aqui, para você não confundir, existem promessas que é especialmente para você em seu período de existência. Mas existem promessas que também é para você, mas que vai se cumprir nos seus, que vai se cumprir na sua descendência, que vai se cumprir na sua família, que vai se cumprir nos seus filhos, que vai se cumprir nos seus netos. Mas tem promessas que são feitas e que vai nos alcançar em nossa existência, tá certo? Então, uma coisa é certa, Deus garantiu estar conosco todos os dias. Então vejamos onde e quando o Senhor estará sempre conosco. Então, vamos analisar isso agora. Primeiro, no deserto. Às vezes, nós passamos por um grande deserto. E esse deserto, às vezes, ele insiste em continuar. E você se pergunta, o que fazer agora? Quando o deserto aparece, às vezes o deserto é uma enfermidade. Às vezes o deserto é um desemprego. Às vezes o deserto é uma solidão. Talvez o deserto é um desprezo de alguém. E passamos por ele, o deserto vem. Às vezes somos levados ao deserto e muitas vezes entramos no deserto. E ali nós temos que ter essa certeza. No deserto, Deus também está conosco. Olha o que diz a sua palavra. O amado do Senhor habitará seguro com ele todo dia. O Senhor o protegerá e ele descansará nos seus braços. Deuteronômio 33:12. Que maravilha, que promessa. No deserto, eu tenho que ter a certeza que Deus me guiará com a sua forte mão. Graziele Ferreira participa conosco e diz: amém, Senhor, tu és fiel. Graciele, ele é fiel. No deserto, ele garante aos seus filhos, porque essas promessas é para os seus filhos, de que no deserto ele coloca as suas mãos e estende ao nosso favor e nos ajudará. Olha o que diz também a palavra de Deus: o Deus eterno é a tua habitação, e por baixo de ti estende os braços eternos. Ele expulsou o inimigo de diante de ti e disse: destrói. Que Deus maravilhoso! Viver as promessas de Deus é entender que no deserto Deus está comigo, Deus está com você. Está assistindo nesse momento? Deixa o teu comentário e estarei colocando aqui na íntegra para que todos possam ouvir o que você comentou. Tá certo? Escute, em que outra ocasião, em que momentos Deus também promete estar conosco? Olha, nas situações mais impossíveis. É claro que na nossa caminhada cristã, na nossa caminhada com Deus, na nossa vida, na verdade, existem momentos difíceis, existem momentos que às vezes impossíveis. E quando vem o impossível, o que devemos fazer? Quando vem aquela situação que você olha e diz assim: não tem mais jeito, agora acabou, não tem mais solução, agora só um milagre, porque aquela realidade que você está vivendo é um impossível. Escute bem, naquilo que é possível, eu e você temos que pedir a Deus sabedoria e ir em busca da solução para o problema. Vou repetir para que você entenda bem. Deus não é uma marionete nossa, certo? Não é todo problema que vem sobre mim que eu tenho que estar simplesmente pedindo a Deus alguma coisa. Mas Deus já nos dotou de capacidades, de habilidades para realizar algumas coisas dentro dessa possibilidade de dificuldade. Agora escute, naquilo que é impossível, aí entra a mão de Deus. Lembra de Jesus na ressurreição de Lázaro, né? Quando Lázaro está há 4 dias já na sepultura, Jesus, diante daquela sepultura, ele diz: tirai a pedra.
ele não tira a pedra, Jesus. Ele pede para os homens, para as pessoas tirarem a pedra, certo? Então, o que podemos aprender com isso? Jesus é Deus, ele tem poder, ele tem autoridade. Cristo ali é apenas um estralar de dedo, aquela pedra se tornaria pó. Mas ele pede para que os homens tirem a pedra, porque tem coisas que está na nossa alçada, ou seja, tem coisas que está dentro do nosso alcance, tem coisas que é eu e você que temos que fazer, que temos que ir atrás, que temos que resolver, que temos que buscar a solução, que temos que usar de habilidade, de inteligência, sabedoria para buscar a solução para aquele problema. Mas o ressuscitar Lázaro era impossível para os homens. Aí entra a mão de Deus. Você está me compreendendo? Então, naquilo que é impossível, tem promessas de Deus. Olha, quando for impossível, não desanime, não perca a fé, porque o impossível Deus também pode fazer. Para os homens parece ser impossível, mas para Deus nada é impossível. Então Deus tudo pode fazer. Agora escute, Deus tudo pode fazer. Então Ele pode fazer e Ele também não pode fazer. Ele tudo pode fazer. Então, mas no campo do impossível, eu e você temos que manter a fé. Olha que coisa interessante. Nas fornalhas da vida, Deus está conosco também nesses momentos. Nas fornalhas da vida, Deus, Ele garante que estará conosco. Assim como Daniel foi lançado na fornalha, Daniel não, né? Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel, na verdade, foi lançado na cova dos leões. E quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha, de certo que a primeira coisa que devemos lembrar é que eles foram lançados lá, mas foram lançados de uma forma inocente. Mas mesmo nas fornalhas da vida, Deus promete nos ajudar. Existem fornalhas da vida que nós entramos, mas existem fornalhas da vida que somos jogados lá dentro. O que eu estou dizendo? Existem fornalhas da vida, problemas da vida, coisas que está consumindo, que está nos destruindo, que a culpa é nossa por estar ali. A culpa é nossa por ter entrado naquela situação difícil. Mas Deus promete aos seus filhos ajudá-lo nas fornalhas da vida. Mas existem fornalhas da vida que às vezes nós não temos culpa, como Sadraque, Mesaque e Abednego, que foi lançado na fornalha de fogo. Eles não tinham culpa alguma, não havia culpa neles, mas eles foram lançados na fornalha. Daniel na cova dos leões, por exemplo, também, Daniel não tinha culpa alguma, não havia nenhum erro nele. Mas é assim às vezes a jornada cristã. Às vezes nós entramos em um problema e esse problema às vezes é culpa nossa. Reconheça isso. E tem problemas que às vezes não é culpa nossa. Alguém nos lançou lá, estamos naquele problema por causa de alguém. Você já passou por experiência assim? Ou está vivendo experiência assim? Mas, independente disso, Deus é um Deus de nos ajudar quando nós olharmos para o alto e reconhecer que Deus é um Deus de promessa e que prometeu nos ajudar nos momentos mais difíceis. E olha, Josivaldo Barbosa diz amém. Amém, Josivaldo, Deus abençoe tua vida. Então, escute bem. Ainda que o problema tenha sido seu, Deus promete também nos ajudar. Basta nós nos arrependermos, clamarmos a Deus e pedir auxílio para sair daquele problema. Assim como Jonas que foi lançado no mar, um grande peixe o engoliu e ele estava lá por culpa dele. E ele mereceu aquilo. Mas ele no ventre do peixe, ele ora ao Deus arrependido e cumpre agora a vontade de Deus. E Deus o livra, lançando ele na praia, tá certo? Então podemos clamar a Deus, porque nas fornalhas da vida Ele também estará conosco. Você pode dizer amém?
nas tempestades e nos vendavais. Olha que coisa linda! Diz assim a palavra de Deus: respondendo-lhe Pedro, e disse: se tu, Senhor, se é o Senhor, manda-me ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro foi andando sobre as águas. Mas quando Pedro estava ali caminhando, ele começou a olhar para as tempestades e começou a afundar. O Senhor Jesus ergue sua mão e diz: homem de pouca fé. E ali o vendaval, a tempestade se acalmou. Escute, o tamanho da sua fé pouco importa. O que importa é onde está fixado os seus olhos. Pedro tombou, Pedro temeu, Pedro olhou para as tempestades, olhou para os problemas, olhou para as dificuldades. E muitas vezes é assim, eu e você. Não continuamos com os olhos em Jesus, nas promessas de Deus. Então, coloque os seus olhos em Jesus, coloque os seus olhos nas promessas de Deus, fique fixado com os olhos em Deus, porque no momento certo Ele virá a nosso favor. Quando olhamos para os problemas, tiramos os olhos de Cristo. Quando olhamos para as tempestades, olhamos para as circunstâncias e tiramos os olhos de Deus, a tendência é perder a fé, é desanimar, é afundar, é sucumbir. Então, a tua fé, ela é importante, por mais pequena que seja. Se tiver firmado em Deus e nas suas promessas, elas se tornarão grandes em momentos muito importantes. No calor do sol e nas catástrofes. Olha, as circunstâncias da vida, calor do sol, catástrofes, são coisas circunstanciais que às vezes é inevitável. Então, o que devemos crer? Tome posse da promessa de Deus. Sabe por quê? Olha o que diz o Salmo 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Confie no Senhor, porque Ele é o teu refúgio e a tua fortaleza. No vale da sombra da morte. No vale da sombra da morte é entender que vivemos em um mundo perigoso. Convenhamos, a cada dia a violência aumenta. A cada dia as pessoas ficam surpresas com grande a violência se estende no nosso mundo, principalmente no nosso país. Talvez ao seu redor, talvez você é vítima da violência, talvez você é alvo da violência, ou por causa da violência você acabou se prendendo, se resumindo a si e não vivendo mais como deveria. Mas ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Ainda que eu ande em perigos, ainda que eu saiba que é perigoso ir até a praça, ainda que eu sei que é perigoso até ir à igreja, é muito perigoso porque é muito assalto, é muita violência, mas a pergunta é, você vai deixar de viver? Você deixar de acreditar que Deus Ele cuidará de você? Então, mesmo que andemos pelo vale da sombra da morte, Deus estará conosco. Nas angústias da vida, a angústia é algo que é notório na vida de muitos irmãos. Quando vier essa angústia, olha o que diz a palavra de Deus. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e glorificá-lo-ei, saciá-lo-ei e longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. O Senhor é bom e fortaleza no dia da angústia, e conhece o que neles se refugiam. Mas Deus é o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia. Quando vier a angústia, meu irmão, a angústia, minha irmã, não se esqueça. Deus, que é Pai, Ele tem cuidado de você. Então, fica aqui esses minutos de graça para que você reflita, cresça, fortaleça e nunca perca a fé. Deus está contigo. Se você é filho de Deus, Ele é o seu Pai e Ele promete cuidar de cada um de nós. Amém?
Deus abençoe a tua vida. Esse foi o Minutos de Graça e até a próxima. Fiquem na paz.